Imperors Domination, capítulo 45. Não convencido? Irei te espancar até você ficar convencido. Em seu pico solitário, Li Qi imediatamente chamou por Não-Wairen, também como seu mestre, protetor Mo. Assim que o mestre e discípulo chegaram, Li Qi perguntou: qual é a origem do mestre da seita, afinal? Essa questão interessava Li Qi. Esse primeiro elder realmente não era um dos que invejava talentos. Acima disso, ele também não tinha ambições para a posição de mestre da seita. Por que é que ele estava tão pouco acolhedor a Su Yongguan? O mestre e discípulo se entreolharam. Não-Wairen sabia até menos. Ele balançou sua cabeça e disse: Esse assunto, eu não sei. Antes de eu entrar na seita, o mestre da seita já era o mestre da seita. Eu posso apenas contar as vezes que eu encontrei o mestre da seita com meus 10 dedos. Li Qi virou para Protetor Mo. Protetor Mo, também, gentilmente balançou sua cabeça, e disse: a origem do mestre da seita, eu não tenho certeza. Na verdade, na nossa seita ancestral Incenso da Purificação, pouquíssimos sabem a verdadeira origem do mestre da seita. Pode-se dizer que o mestre da seita de repente apareceu um dia. De repente apareceu um dia? Uma pessoa que apareceu de repente se tornou o mestre da seita. Li Qi, ouvindo essa declaração, não pôde evitar se tornar intrigado. Protetor Mo ponderou por um momento, querendo pensar cuidadosamente, e disse: quando o antigo mestre da seita ainda estava nesse mundo, eu ouvi que o Supremo Elder ainda não encontrou sua origem. Eu não sei os detalhes exatos, mas, durante aquela época, eu ouvi que no espaço de uma noite, o antigo mestre da seita chamou apenas pelo Elder Ge. O mestre da seita apareceu pela primeira vez. Então, pode-se especular que, nesse momento, o antigo mestre da seita e o Supremo Elder, antes de descobrir sua origem, confiou ao Elder Ge para ajudar o mestre da seita a assumir o controle da seita ancestral Incenso da Purificação. Depois de ouvir as palavras do protetor Mo, Li Qi sentiu que isso estava fora de suas expectativas. Ele pensou que seu mestre, Su Yongguan, sempre foi um discípulo da seita ancestral Incenso da Purificação. Parece que agora, esse não é o caso. Você está dizendo que esse meu mestre era uma pessoa que o antigo mestre da seita e o Supremo Elder secretamente criaram? Li Qi inquiriu. Protetor Mo balançou sua cabeça. Nós não sabemos as circunstâncias específicas. Apenas sabemos que, depois que o Elder Ge foi convocado, um novo mestre da seita foi anunciado. Na verdade, naquela época, não somente Kang Xiong, mas até os outros 4 Elders foram fortemente opostos a isso. Entretanto, ouvi que o primeiro Elder fez muito para persuadir os outros 4 Elders. Depois, o primeiro Elder pessoalmente agiu para suprimir alguns discípulos, certos protetores de alto nível, e os líderes sessionais no partido oposto. Naquele ponto, o antigo mestre da seita ainda estava lá. O Supremo Elder não tinha encontrado com sua origem. Elder Ge tinha o suporte do antigo mestre da seita e o Supremo Elder. O status do Elder Ge, na seita ancestral do Incenso da Purificação, sempre foi alto. Na verdade, a maioria das pessoas, então, assumiria que Elder Ge aceitaria a posição de mestre da seita, mas de repente, um novo mestre da seita apareceu. Isso foi fora da expectativa de todos. No entanto, até Elder Ge, ele mesmo, apoiou o novo mestre da seita e ele não tentou competir. No fim, os outros 4 Elders também concordaram com essa decisão. Protetor Mo pausou nesse ponto, e ele ficou em silêncio por um momento. O novo mestre da seita não foi bem recebido. Li Qi imaginou a cena. Então, repentinamente um novo mestre da seita apareceu, e até com o apoio do antigo mestre da seita e Supremo Elder, junto com supressão do Elder Ge. Temia-se que os corações das pessoas da seita ancestral Incenso da Purificação não estavam felizes. Protetor Mo assentiu gentilmente, e disse: o mestre da seita era novo em sua posição. Ele então levou um pequeno grupo de discípulos, se tornou o regente da pradaria desolada,
e raramente retornava. O mestre da seita nunca retornou para a seita ancestral incenso da purificação, com exceção do tempo que o antigo mestre da seita e Supremo Elder encontraram com as suas origens. Li Qi afagou seu queixo. Toda a situação o deixou confuso. Qual era a origem do mestre da seita afinal? Em termos de realmente entender o mestre da seita, temo que, exceto Tubuil, não há ninguém mais. Finalmente, Protetor Mo sussurrou. Li Qi sorriu, e então balançou sua cabeça. Tubuil falando disso, seria verdadeiramente estranho. Claramente Tubuil era um confidente confiável do mestre da seita, Su Yongguan. Caso contrário, ele não seria enviado de volta para cá. Em relação à origem do mestre da seita Su Yongguan, Protetor Mo não podia explicar o porquê, então Li Qi também parou de perguntar. Ele lentamente cultivou, e pensou como instruir o Dão para o salão marcial do Pico da Jade da Purificação. Se fossem discutir as condutas de ensino, então ninguém era mais apto para ser um instrutor do que Li Qi. Ele levantou e caiu através de inumeráveis luas, e ele se aperfeiçoou por milhões de anos. Que tipo de pessoa ele não viu? Ele já conheceu muitos governantes ambiciosos, e ele suprimiu incontáveis imperadores excepcionais. Sem mencionar que o imperador imortal Minhen foi instruído por suas próprias mãos. Até o Rei Dragão Negro e 3 gerações de imperadores imortais, como também muitos supremos inigualáveis, todos cresceram de seus ensinos. Ensinar um grupo de jovens que ainda vão começar a trilhar o caminho do Dão, para Li Qi era um assunto tão fácil quanto virar sua palma. Entretanto, com essa questão, Li Qi estava contemplando seriamente. A razão era simples: toda vez que uma pessoa saia de suas mãos, nenhuma delas era fraca. Ele não queria que a vida que ele finalmente obteve, com seu corpo, com suas próprias mãos, arruinasse sua reputação. Sobre cultivação, Li Qi tinha muitas reflexões profundas. Aos olhos de Li Qi, talento não era importante, físicos não eram importantes, e até leis de mérito não eram importantes. A coisa mais importante era ter uma força de vontade do Dão inabalável, uma força de vontade sedenta por conhecimento. Uma força de vontade que entende a verdade de que todos os rios fluem no mesmo mar. Uma força de vontade que era diligente e assídua. Essa era a coisa mais importante. 2. Para a falta de talento, trabalho duro seria suficiente contanto que a mente estivesse disposta. Para a falta de talento, outros levariam um dia para despertar, e você levaria 100 dias para despertar. Haveria sempre uma colheita fértil. Com a força de vontade do Dão que podia aceitar que todos os rios levavam ao mar, podia-se ver a totalidade das 8 direções e não ser cegado pela própria estupidez. Leis de mérito insuficientes? Apenas tenha sede de conhecimento. Até se fosse uma lei de mérito comum, contanto que fosse incansavelmente diligente, em algum desses dias poderia levar essa lei de mérito comum ao ápice de seu cultivo, eles poderiam atravessar um céu e terra totalmente novos com ela. Desde os tempos antigos, incontáveis supremos, de suas leis de mérito comuns, criaram um novo céu e terra, se tornaram iluminados com suas próprias leis de mérito do Dão que pertenciam apenas a eles, e andaram no caminho do Dão que pertenciam apenas a eles. Força de vontade do Dão, essa era a fundação da cultivação. Incontáveis éons, incontáveis reinos, incontáveis igrejas sagradas instruíram muitos gênios, mas, no final, apenas uns poucos se tornaram imperadores imortais, não foram muitos. Li Qi cuidadosamente leu através das curtas introduções para os 300 estudantes do Pico da Jade da Purificação e suas atuais circunstâncias de cultivo. Ele memorizou todos eles, e ao mesmo tempo, ele também leu cuidadosamente as leis de mérito do Saguão Marcial. Na realidade, os 300 discípulos no Saguão Marcial não cultivavam tantos tipos diferentes de leis de mérito porque o discípulo mais duradouro esteve lá apenas por 5 anos. Eles, tecnicamente, não eram considerados discípulos oficiais da seita ancestral incenso da purificação. Eles precisavam passar no teste final antes de se tornarem discípulos oficiais da seita. Saguão Marcial,
com seus 300 discípulos, metade homens e metade mulheres, não praticavam tantas leis de mérito. As leis de mérito do saguão marcial numeravam apenas em dúzias. Entre essas leis de mérito, algumas foram criadas pelos sábios celestiais da seita ancestral incenso da purificação para serem usadas como leis de mérito de introdução, e algumas das leis de mérito mais velhas foram deixadas pelo imperador imortal Minhen. A lei de mérito mais velha foi deixada por Li Qi em sua forma de corvo negro. Essas eram todas leis de mérito de nível de introdução, e elas não eram consideradas como métodos devastadores. Entretanto, essas leis de mérito foram todas escolhidas porque elas eram necessárias para uma fundação sólida. Contudo, com a exceção de umas poucas leis de mérito comuns deixadas para trás por Li Qi para a seita ancestral incenso da purificação, Li Qi nunca viu as outras leis de mérito. Entretanto, depois de milhões de anos, ele tinha pesquisado muitas leis de mérito. Até se toda a sua memória sobre leis de mérito foi apagada, de certa perspectiva, em relação à compreensão de leis de mérito, ninguém podia se comparar a ele. Para qualquer coisa que a lei de mérito falava, as explicações de Li Qi podiam ser consideradas verdades exatas. Além de olhar por essas leis de mérito do saguão marcial, Li Qi também foi para o primeiro e segundo nível da biblioteca das escrituras. Li Qi, ele mesmo, não iria praticar essas leis de mérito, ele estava apenas procurando leis de mérito apropriadas para os discípulos do saguão marcial. O primeiro elder estava esperando que Li Qi pudesse contribuir para a seita, então ele especialmente deu a Li Qi uma licença para ler essas leis de mérito. Sobre ser um instrutor, Li Qi era verdadeiramente responsável, ele não estava apenas usando os 300 discípulos para ganhar pontos de contribuição e então terminar. Como um sênior instruindo Dão, ele com certeza iria manter um alto padrão em sua responsabilidade, e ele absolutamente não iria arruinar sua reputação com suas próprias mãos. Para a instrução do Dão, Li Qi fez total preparação. Ele tinha confiança completa em ensinar esses discípulos e ele queria ver o dia da avaliação final. Nenhum dos discípulos iria falhar na avaliação e não virar um discípulo na seita. O ramo principal do pico da Jade da purificação, podia-se dizer que Kaohsiung, nesse ramo principal, tinha a maior influência. Por exemplo, líder setorial Zhou estava do lado de Kaohsiung. Entretanto, esse tipo de desafio, para Li Qi, era de longe o que ele consideraria como um desafio. Até se a influência de Kaohsiung nesse ramo fosse maior, Li Qi ainda tinha maior confiança que ele poderia dominar esse pico da Jade da purificação em suas mãos. Para ele, isso não era um problema. O saguão marcial Pico da Jade da Purificação, construído no topo do Pico da Jade da Purificação, o Pico da Jade da Purificação era grande, e havia muitos edifícios e pátios ordenados. Os discípulos que não estiveram aqui por mais do que 5 anos, numeravam em 300. Contando os servos responsáveis pelas atividades diárias, o Pico da Jade da Purificação tinha um total de 400 pessoas. Li Qi, de manhã cedo, entrou no Pico da Jade da Purificação. Naturalmente, líder setorial Zhou não o daria uma mão, no entanto, Não Wairen era meticuloso e atento porque esse era o primeiro dia da instrução do Dão de Li Qi. Depois que Li Qi chegou, ele, no lugar de Li Qi, juntou os 300 discípulos para o saguão marcial. 300 discípulos homens e mulheres estavam todos juntos no terreno de prática do saguão marcial, e nesse momento, todos os pares de olhos dos 300 discípulos estavam em Li Qi. Li Qi olhou em volta dos discípulos ao redor. Dentre esses 300 discípulos, quase divididos uniformemente entre homens e mulheres, o mais velho nem tendo 18 e o mais novo por volta de 13 anos de idade. Li Qi apenas aparentava ter de 13 a 14 anos. Ele tinha que encarar os 300 discípulos e instruir o Dão. Isso deixou Não Wairen se preocupar que Li Qi não poderia suprimir esses discípulos. Entretanto, olhando em Li Qi sentando lá com uma expressão superior, calmo, céu, claro vento, ele, com 13 a 14 anos, parecia como um grande mestre. Vendo a confiança de Li Qi, Não Wairen respirou um suspiro de alívio. 3. Sem dúvida, quando os 300 discípulos se juntaram, problema também se juntou.
Dentre esses 300, imediatamente, havia um discípulo que não estava satisfeito com Li Qi, ignorando o fato que Li Qi estava atualmente adornando o status de discípulo primordial.